Você falou no Renegade. Qual terá sido o motivo que fez com que as quedas, o Renegade tivesse uma queda tão alta de vendas assim, hein? Ed, vai, Atila. Mas foi na troca da motorização, né? Quando deixou o diesel, tem só. Foi Não, o naquela. diesel representava muito pouco. A queda aconteceu exatamente naquela troca de motorização, que faltou Verdade, carro, que ficou todo mundo esperando e não vem, não vem, e é o que aconteceu. Os concorrentes tomaram o lugar. E ele não verdade. Veio conseguiu muita repor gente, de né? novo. Muita gente. Creta, E hoje. E tá velho, né? Cross, Nivus, e tá velho. Eu ia tocar nesse assunto. Será que aquilo que falavam nos eventos da Jeep, o Renegade vai ser sempre isso aí, não vai ser renovado? Isso não pegou meio mal, não? Do fato de não ter uma renovação no Renegade? Talvez por isso o Jeep Avenger chegue para ocupar esse lance da falta de atualização do Renegade? Eu acho que é o seguinte: a marca tem que assumir a história. Se é para ser assim para sempre, assuma, né? Mas ela tem muito produto, vende modernidade, vende tecnologia, vende tudo, então fica aquela dúvida, né? Se o carro vai sair de linha, não vai, o carro tem 10 anos já no mercado, né? 10 anos, Então, completou agora. Eu eu gosto vou, muito, porque é o seguinte, pega um HR-V, que era o concorrente principal do Renegade quando ele foi lançado, o Export, que também estava naquela mesma base, coloca os três juntos agora, certo? Mesmo o Renegade de 2014, né? E pergunta quem é o quê? Os outros são SUV de 10 anos. O Renegade é um Renegade, é um Jeep. eu tenho um testemunho para dar aqui, eu não sei se vai valer a pena eu colocar com os grifos que eu vou Diga, diga, diga. colocar. Eu vejo que Diga. o mercado ficou órfão da Mitsubishi TR4. Nessa janela chega o Renegade. Renegade ele pegou o mercado e isso fez com que ele herdasse todo mundo que estava ali. Só que com muito mais conforto do banco traseiro, com muito mais maciez, é um carro completamente diferente do que era o TR4. O caso dos outros SUVs no caso do EcoSport, a Ford pecou porque ela tinha outros carros para trazer. Tem um carro que parece um Explorerzinho, entre o Explorer e o EcoSport, que a Ford nunca trouxe para cá, Kuga. que seria do naipe do Renegade. Ford E, Kuga. consequentemente, a Honda, o carro que ela tinha, que inclusive era tração integral, era para ser o CR-V. O CR-V só tem importado, é caríssimo. Virou outro segmento, entendeu? Eu não acho que o HR-V entrou de concorrente ele pode concorrer com o orçamento, mas não concorrer com a capacidade, a plasticidade com a proposta do Renegade. E aí eu vou consolidar isso para vocês numa pequena experiência que eu tive ontem. Eu andei no Renegade ontem, já com 320 mil quilômetros rodados. Parece um carro 0 quilômetro. Entendeu? Eu andei sem ver a quilometragem, rodei no carro, pá, pipipi, popopó, show de bola. Lógico que eu andei só no asfalto, eu não fiz um off-road, era ontem à noite e tal. E quando eu terminei o passeio, o cara falou assim: olha a quilometragem, o carro tá 0. Então, assim, típico do Jeep, fácil de manter, fácil de cuidar, apesar de ser um carro moderno, com eletrônica e mais um monte de coisa. Então, E muito frescuragemzinha confortável, ali né? de. Muito confortável, acabamento bom. O acabamento do Renegade é muito É superior à categoria. impressionante, é A impressionante. faixa de preço dele, É. mesmo o de baixo. Foi o Né? primeiro a ter freio eletrônico de Isso para mim estacionamento. foi. Eu, Isso para mim eu, foi eu diferencial. discordo um pouco, Atlas, somente porque você está falando do segmento off-road, certo? Que o Renegade é 98% não off-road. Exato. Porque ele não vende nem 3% do que ele vendia 4x4. É, o Então você diesel não vendia pode muito nem pouco. citar um carro off-road e dizer que um carro é off-road, se ele não é 4x4. Não é nem a questão de ser diesel. É a questão de ser 4x4.
Não, porque Ele é um antigamente o SUV. 4x4 era só diesel e vendia muito pouco. Ele é um SUV que tem a marca Jeep agarrada nele, que traz toda a história da Jeep em cima. Agora, eu acho que ele se perdeu naquela troca e isso foi o principal. Mas concorrente do TR4, talvez o Trailhawk. E olhe É. lá, né? O TR4 um trator, né? Não é um carro, né? Outra Ele, coisa, ele pula até passando em cima de cabeça de alfinete. outra coisa, minha gente, e eu quero que não só vocês comentem, como quem está acompanhando a gente. A gente sabe de muitos anos que a venda do carro, seja ele diretamente para a mulher ou para o carro da família, as montadoras têm pesquisas que confirmam que, acredito na época que eu tive acesso a isso, era mais de 70% das vendas eram decididas pela mulher, né? Seja para o carro de família, enfim. Será que o fato do Renegade ser muito agressivo, a mesma coisa há 10 anos, mesmo com tapinha na peruca aqui, tapinha na peruca ali, os outros SUVs que a gente tem à disposição no mercado não superou esse approach, essa imagem inicial, esse apelo de imagem do que o Renegade? Não, com certeza. Com certeza. Ele é como que diz, ele tem meia dupla personalidade, né? Então, Uhum. ele tem história de off-road, mas o consumidor principal dele não é cliente de SUV. E Sim. preza muito pelo design moderno, certo? A prova disso é os SUV chineses que estão invadindo o mercado no mundo todo, e eles são altamente tecnológicos de design, não é tecnológico só na eletrônica embarcada no carro. Você tem percepção de tecnologia pelo design dele. Né? Que talvez o HR-V novo também tenha, certo? O Corolla Cross tenta um pouquinho, mas a Toyota tem uma história similar da Jeep, não com o off-road, mas uma história pesada atrás de tradicional, de carro de um pouco mais velho, tal, tem aquilo tudo. Certo? Então, é complexo a situação do Renegade dentro da Jeep, porque todo o resto da linha pode variar à vontade. O Renegade não pode, porque ele tem um nome muito pesado. Eu acho que não vai mudar. Se mudar é pouco. Lembra que quando fizeram aquele design todo, até o tanquezinho de combustível que fica na traseira do Jeep, virou aquele X no farol traseiro, tudo mais. Eles trouxeram vários elementos da história da Jeep para esse carro aí. Eu acho que a carinha Eu, dele vai ser essa mesmo aí, entendeu? Achei a foto que eu queria ilustrar para Aí. vocês. Eu acho eu, que a pegada que eu acho que a gente tem que levar para essa conversa é o seguinte. Eu sempre achei, desde a primeira vez, tá? Essa é a opinião pessoal, que eu vi o Avenger, eu sempre achei ele o sucessor do Renegade. Parece tipo uma evoluçãozinha do carro. E a gente falou uma coisa interessante. A venda do Caba bruto, que quer um 4x4, que quer o carro para aventura, não sei o quê, é muito pequena para a Jeep, né? Para esse apelo aí pesado, esse apelo de guerra, de 4x4. a Jeep foca nesse público com o Wrangler, mundialmente falando. Isso. E eu acho que o Avenger que está aí na imagem, que foi confirmado para o Brasil, será que esse carro não vai, na prática, superar o Renegade e atrair esse público deixado, as mulheres, as pessoas mais que quer um carro mais para o dia a dia, um carro bonito, apelativo, que chegue chegando? Sem dúvida. Eu colocando os dois juntos, eu vi aí em Portugal, dois desses aqui na mesma rua. Certo? Eu achei o Avenger bem menorzinho, certo? Mais baixo, um pouquinho mais esportivo, mais bonitinho. Então, o Avenger vai suprir essa necessidade aí que você está falando, do design, da modernidade e tal. O, o próprio Renegade ainda vai ter seu público. O Renegade vendeu 4.000 carros esse mês, não foi, se eu não me engano? Ou Foi. seja, ainda tem um público muito bom. Né?
Eu acredito que um trabalho mais focado nele, principalmente, acredito até que o Avenga tem um interior mais simples do que o do Renegade. Porque o acabamento interno do Renegade é muito bom. Ele é muito superior a qualquer outro desses que a gente falou aqui. T-Cross, Nivus. Mas ele é bonito. Olha a pegada do bicho. Não, esse aí é o 4x4, né? É o 4XE. É bonito, viu? É bonitinho, é bonitinho. Eu vi muito aí em Portugal, muito mesmo. O que é que você acha, Muito, Átila? muito interessante Eu o acho carro. eu acho que esse carro aí. Vamos pensar no. Quem é o cara da concorrência, né? O melhor, da concorrência externa. Porque da concorrência interna a gente já está desenhando aí, né? A questão agora é a concorrência externa. Qual é o carro que ele está competindo? Entendeu? Então, assim, esse cara vai competir com. Vai competir com o Pulse? Não. Não acho que ele vai entrar para competir com o Pulse. Ele vai entrar para competir com esse carro novo aí. Vamos pensar um pouco até no tanque, que é o 4x4 lá. Eu acho que o tanque não entra para competir nem com o Renegade. É como se fosse um outro Não. segmento. Aí é. O tanque é concorrente de Wrangler. É, É, pô. é outro peso. Então, quando Não, você for ver, eu acho que esse carro vai concorrer, por exemplo, com o T-Cross. T-Cross. Isso aí. Ele vai ser um carro Agora, de T-Cross. mas do mesmo jeito que o Renegade concorre. O problema é esse. Eu acho Não, que mas esse aqui vai matar a versão de entrada do Renegade. É isso. pode Exatamente. A ser, pegada é essa. pode ser, pode ser, mas eu digo o seguinte: vamos pensar um pouco no T-Cross. Quem ia escolher entre T-Cross e Renegade já escolheu o Renegade, já escolheu o T-Cross. Agora, a Jeep está colocando uma opção para o cara escolher. Agora, quem escolheu T-Cross, escolher T-Cross ou Avenger. A Jeep está Uhum. criando um portfólio maior. Eu acho É, que o que a Volkswagen fez foi baixar o carro para um padrão menor, que é entre aspas, que a gente falou lá, o novo Gol, né, que é o Tera que vem aí, é um outro segmento, e a, Isso. e a Jeep colocou um padrão acima. exatamente. Só que é o Eu, seguinte: só o, para o, ilustrar aí, a Edivaldo. timeline da Jeep é muito grande no Renegade. Ela É, vai de 120 mil a 200 mil. exatamente. Mas acrescentando, Edivaldo, até a informação. Aquilo que você falou, acho que numa live antes da gente trazer aquela do Avenger, eu posso até pesquisar depois quando foi. Você disse justamente isso, que a gente perguntou como será o preço, a gente até mostrou o preço e tal, tava eu, você e Birão. E você fez esse comentário. O Avenger viria para suprir as versões de entrada e o Renegade deve ficar só com as versões top. E a gente viu que era justamente isso, as versões 4x4. E segundo informações, que eu até trago em um post recente no canal, no site, e que são informações de vários outros veículos e de jornalistas, inclusive, é justamente a percepção corretíssima que você teve. Eu não sei se na época era informação ou era só percepção. Mas o Avenger vem para brigar na parte de baixo dos SUVs, porque ele é um carro urbano, Atlas. É um carro basicamente urbano. O Uhum. que é off-road é o 4XE, que não sei nem se vai vir para o Brasil ainda. Se vai para o Brasil. Sei. Então ele vai vir aí nessa faixa de 120 a 160, né? Pode ser atualizado até o lançamento. E o Renegade vai ficar situado lá para cima. Deverá ficar só com as versões se continuar a vender. Esse é o grande Porque lance. o Renegade tem uma versão de 120, a segunda é 150. Exatamente, exatamente. A gente mostrou isso aqui, né? O que É. vem, o grosso mesmo é o que vai para a empresa, para PCD, né? São aquelas bengalas do mercado. Uhum. PCD, frotista, locação, aquele lance. É o forte. Uhum. Não é Exatamente. o cara que vai na concessionária. É diferente do apelo do Avenger, na minha opinião. O cara vai, o cara que é Jeep Lover, e o mercado brasileiro é muito Jeep, né? A gente sabe disso. Então, eu acho que esse apelo aí, o Avenger vai trazer de volta um público que a Jeep perdeu de entrada aí pelo apelo visual. Eu acho que o Renegade cansou para. Isso é uma opinião. O Avenger,
para os clientes que estão comprando hoje Creta, que estão comprando hoje Cardian, que estão comprando o Basalt, né? Uhum. Eu entendo que hoje um carro cresceu bastante assim, nessa faixa, é o próprio Tracker. Sim, o Tracker cresceu bastante. O Tracker. Então, assim, eu diria que hoje, quem gosta da novidade já migra para o Avenger. Mas quem acha que a novidade não é o melhor negócio do mundo, o Renegade vai ter muito mais conforto que esse carro, rapaz. Verdade, O ele é Renegade é um pouquinho maior. maior, cara. Mais espaço. E para Então, botar assim, o preço, para botar o preço que eles querem, vai ser um acabamento bem menor. A pegada mais jovial. Mais bem acabado. Entendeu? É o Jeep início de carreira aí, ó. Exato. Uhum. É bonito, é bacana, tem história da Jeep agarrada nele, certo? Uhum. Não acredito nem que eles vão trazer 4x4 desse carro para o Brasil. O 4X. Eu acho difícil também. Sabe o que eu estava pensando, aquele 4x4? Você é importado. O Tucson chegou 4x4 e 4x2. Foi consagrado no 4x2. O EcoSport teve 4x4 e 4x2, consagrado no 4x2. A gente tem vários casos assim. O próprio Vitara teve muita venda de 4x2. Então, a gente começa a olhar que existe mercado para os dois carros. Mas quem trabalha especializado vai poder oferecer melhor preço. Entendeu? Eu digo isso porque quando a gente começou a estudar o Golf, lá quando ele estava para chegar no Brasil, o Golf tinha 7 motores, né? De 1.0 aspirado até 2.4 turbo diesel, sei lá, era um exagero do mapa de motores do carro. Eu vi um carro na rua, fiquei com pena de não ter tirado a foto, porque eu realmente nunca tinha visto essa versão. Um Mercedes Classe A, ainda dos minivan, Sim. 2 portas, com o vidro traseiro inclinado para cima. Ele queria ser um coupé, mas era um Classe A 2 portas. Uma coisa horrorosa, para dizer a verdade. Tá? Mais feio que ele, só que os Lança Y antigos. São horríveis também. Exótico. Boa. Exótico. Isso é um elogio para quem é feio. Mas a informação... pode falar. Fala aí, Iago. Não, eu tenho amigo meu que para chamar o povo de feio, ele não chama de feio. Ele diz que a pessoa é um caraplégico. Puta merda. Tá meio torto, assim, não tá muito aprumado. Tá precisando de um tapa na peruca. Pois. Eu vou até chegar nessa. Eu vou levantar essa questão no RH depois. A pessoa que é muito feio pode fazer, como é que chama? Aplicar para PCD? Ele é deficiente de beleza. É humor. Brincadeira. Olha. Não é fácil. O lance é o seguinte: o Avenger vai ser, como diz o mercado, abrasileirado, né? Vai ser tropicalizado, como o Mentiras Automotivas adora, o grande Jonathan Machado. Olha aí. E o grande lance é o seguinte: o elétrico e o Forbaí só deve ir para o mercado brasileiro se for importado. A gente vai ter as versões aí Turboflex, deve ter a novidade que a gente vai falar já, que é o híbrido leve, né? Que a Stellantis vai aumentar muito em sua gama, não só na Fiat como também na Jeep. E o Avenger vai ser esse carro de entrada com essa pegada aí diferentona. Você vê que é uma atualizada forte no design da Jeep. Até o Jeep Compass novo que a gente apresentou aqui, lançamento mundial na Itália, tem tem um jeito de Avenger também. Mas as versões elétrica e Forbaí para o mercado brasileiro eu não vejo sendo produzida no Brasil, pelo menos agora. Deverá chegar, se chegar, importada. Lançamento final do ano para 2026, mas a informação é que o CEO da Stellantis, amigo do Edivar, o Emanuele Capelano, confirmou o que a gente já tinha confirmado, hein? E segundo minha fonte nas concessionárias, minhas fontes, deu uma atrasada, porque ele viria mesmo em 2025.
E com a volta do Salão do Automóvel, ele já deverá estar em exposição lá no Salão do Automóvel de São Paulo, nos eventos, né? Por aí afora. É isso, meus Freire, amigos. Alguma coisa a Freire, acrescentar aí no Freire, Avenga? rapidinho, é só tira um pouquinho a pesquisa aí, as perguntas aí, as respostas, só para a gente ver que essa foto eu acho que ela foi bem estratégicazinha para mostrar esse vão que o carro vai oferecer. Apesar dele ficar menor e aparentemente mais baixo do que o Renegade, ele tem uma altura de solo muito boa, entendeu? Uhum. Lembrando que Ficou esse uma é o foto. elétrico. E essa versão é elétrica, Esse, é? Mas, esse é elétrico. O elétrico tem o fundo mais plano. É porque isso acontece aqui no Renegade, esse saiote que ele tem na frente, aí ele tem um ataque muito baixo com relação às coisas que tem na rua. Então você vai andar naquele leirãozinho, você vai andar num canto que tem muito mato, o mato fica batendo direto. E eu acho que ele está mostrando que está um pouquinho mais espartano. Ali na frente não vai ter aquela borracha debaixo do para-choque. tem um cachorro bebendo água aí. Rapaz, tá enfiado aqui, comeu uma ração danada agora, tava roncando e agora tornando mel. Eu sou igual o homem daquele programa antigamente. Eu mato a cobra e mostro o pau. Tá aí, ó, o Jeep Compass lançado, que a gente tem vídeo aqui no canal, inclusive. A gente fez olha como lembra essa pegada do Avenga. E só que mais atualizado ainda, né? É. Novo Compass 2027. Lançamento na Europa ainda este ano. Engraçado, Edivar, a estratégia agora dos lançamentos aqui é a seguinte na Europa. Aí, o homem aí, ó. Fox Paulistinha, É não, Jack Russell. isso aí, essas raças aí de bacana eu não conheço, não. Eu conheço o máximo para mim é um Cachorro do Fox Paulistinha. Máscara. É o cachorro do Máscara. Quem pode, pode. Olha só. Que agora, viu, Edivar, e Atila e amigos, os lançamentos aqui é assim: você faz a montadora faz o lançamento sem o carro na concessionária e você faz a encomenda. Sim. Paga aí uns 1.000 euros, 500 euros e eu quero. E não tem nem expectativa de quando você vai receber, de quando vai testar. Não testa, não. Você já faz e. Então O carro começa. é bom, não precisa testar. Não. Você Mas tem isso é reserva, rapaz. O cara paga uma taxa de reserva e recebe uma parte de volta se não gostar do produto. É É somente mais para eles uma terem pesquisa, né? Uma pesquisa, né? É só para ter uma ideia da produção, do que vai produzir, para Porque não jogar carro demais. a encomenda E começa também, agora e só começa a entregar no final do ano. e também para saber qual versão é de interesse, para não acontecer o que aconteceu com a Avenger, que fabricaram elétrico demais e o povo queria híbrido. Até hoje ainda tem aí. Eu gostei, viu, do Olha Compass só. aí. O que o desenho do Compass aí, eu achei muito bonitinho. Parece até que a Jeep contratou o engenheiro da Lego para fazer ele mais quadradinho em alguns cantos. Né? Trouxe até a tinta da Lego para pintar o modelo de lançamento. Show de bola, né? Não? Desse modelo. Aí, eu quero falar o seguinte: a Yamaha resolveu lançar a Tenere 700. E o lançamento ele aconteceu assim também. Parecia que o lançamento aconteceu por telefone. E pegou 150 motos para o Brasil inteiro para vender. Aí o que acontece? As motos do lançamento todas foram vendidas assim, na primeira meia hora, não demorou nada, nem sei quanto tempo foi, mas foi no mesmo dia. Aí o que acontece? Usa mídia. Todas as motos do lançamento já foram vendidas. Então, vai lançar a moto praticamente lá no Salão do Automóvel no final do ano e vai entregar essas motos no final do ano. Quem quiser ter a moto para valer mesmo, vai comprar ela quando tiver no mercado, vai ser 2026. Essa 2025, modelo 2026, quem comprou, comprou. Quem não comprou, só lamento. Não, vai ficar sem a moto, né? Eu acho que é uma tendência, porque é o mercado do digital.
O cara faz isso para comprar sapato, ele faz isso para comprar camisa, ele faz isso para fazer zilhões de coisas na vida dele. Se ele faz um monte de coisa, por que não ele compraria o carro? Entendeu? Então, os caras estão provocando o público que gosta de perceber. E aí eu acho que o que aconteceu? O test drive que ele faz é andar no carro do amigo. O teste do carro que ele faz é quando ele aluga na locadora. Aí ele, pô, sei como é isso que eu quero. Pimba, compra pela internet. A venda direta cresce aí. Uhum. É porque no Brasil, quase nenhuma marca, quando você compra pela internet, ela é considerada uma venda direta. Porque você não compra mais pela internet. Não existe e-commerce direto para o consumidor mais. Sei. Antigamente tinha Fiat, tinha Chevrolet, tinha Renault, que foi uma das primeiras também. Mas hoje não existe mais não isso aí. Você, no site, no máximo, você fala com o concessionário. É isso, Agora, se people. você tem CNPJ e está comprando numa modalidade de venda direta, aí é venda direta, normal. É verdade. Mesmo que seja numa conversa online. E tem mais benefícios